Ei, gente, como que vocês estão? Eu espero que bem. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, 18 de abril, é comemorado o Dia Nacional do Livro Infantil em honra ao nascimento de Monteiro Lobato, um dos precursores da literatura infantil brasileira. Porém, esse autor ele é marcado por diversas polêmicas racistas que divide a opinião dos leitores. Por isso, no vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a vida e obra deste polêmico autor e tentar responder a pergunta da capa desse vídeo: Monteiro Lobato, herói ou vilão? Mas antes, não esquece de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque você me incentiva a continuar trazendo mais vídeos como estes aqui no canal. E como sempre, todas as referências que eu usei estão na descrição do vídeo e você também sinta-se muito à vontade para deixar o seu comentário de até sugestões de dicas para os próximos vídeos. Antes de mais nada, é importante falar que, infelizmente, o Brasil ele tem uma herança cultural racista, sendo o último país a abolir, na teoria, a escravidão, porque na prática a gente sabe que não foi assim. Mas graças às lutas dos movimentos negros e de várias pessoas que deram a sua vida pela causa, hoje temos meios para combater e criminalizar o racismo. Mas é claro que nós estamos longe de um ideal e ainda hoje ocorre muita discriminação, muito racismo, sobretudo às mulheres pretas. Apesar disso, gostando ou não, Monteiro Lobato ele foi um marco para a literatura brasileira. E há toda uma discussão na internet, que é muito pertinente por sinal, sobre separar ou não o autor da obra. Muitas pessoas falam que não é possível separar o autor da obra, porque somente quem sofreu na pele discriminação, racismo, qualquer forma de preconceito, sabe como que machuca você ler uma obra e ser representado de forma tão cruel. E, inclusive, muitas pessoas falam exatamente isso, que leem as obras do Monteiro Lobato, veem algumas descrições muito pejorativas, elas não se sentem bem, não se sentem representadas e com razão. Por outro lado, nós também temos a polêmica atual da escritora J.K. Rowling, que é a autora da saga de Harry Potter, que ela decepcionou os seus fãs ao emitir falas transfóbicas, sobretudo lá no Twitter. E essa decepção se deu porque como pode uma autora dessa saga de Harry Potter, a maior mensagem da saga é sobre o valor do amor, da amizade, e também de uma autora que escreveu sobre uma personagem ativista, que é a Hermione, que ela era ativista na causa dos elfos domésticos, que eles sofriam muita discriminação, preconceito, faziam aquele trabalho escravo, e a Hermione era ativista, né, para ter esses direitos reconhecidos dos elfos domésticos. Então, como que pode uma autora ter escrito, né, um universo inteiro sobre uma história que, igual eu falei, fala sobre o poder do amor, da amizade, ser transfóbica, né, tecer comentários tão ofensivos à comunidade LGBTQIA+. E por causa disso, muitos fãs abandonaram a saga e se recusam a comprar qualquer coisa relacionada a série do Harry Potter, né, para não dar lucro para a autora, mas outros fãs defendem que tem que separar a autora da obra, que a gente não pode jogar fora, né, um universo inteiro só por causa de comentários infelizes e criminais até da J.K. Rowling. Bom, o fato é que esse assunto é um divisor de águas na internet. E sobre Monteiro Lobato, o que nós podemos falar? Bom, não é segredo, sobretudo a partir de 2010, quando teve aquela polêmica da retirada do livro Caçadas de Pedrinho das escolas, que Monteiro Lobato ele era um ativista racista e ele defendia o embranquecimento do Brasil a partir da esterilização de negros e mestiços. Ele, inclusive, foi um membro da Sociedade Eugênica de São Paulo e lamentou que no Brasil não tivesse uma Ku Klux Klan, que era um grupo racista dos Estados Unidos que praticava atos horrendos contra as pessoas pretas. E também muitas pessoas, né, já mostraram que em diversas passagens dos seus livros há um emprego de termos racistas, sobretudo quando se referia a tia Anastácia, porque ela era sempre referida como a negra e descrita pelos seus traços fenotípicos, como lábios muito grandes, pele preta como carvão e entre outros termos. E aqui entra outra polêmica
em que nós não podemos julgar os autores, quaisquer que eles sejam, como racistas, homofóbicos, misóginos, preconceituosos, sem considerar o contexto no qual eles viveram. Porque nós podemos tomar como exemplo Machado de Assis e Aristóteles, que se a gente for ver, pegar algumas obras, nós vamos falar que Aristóteles ele era misógino, o Machado de Assis também ele era racista. E aqui a gente tem que lembrar que durante a escravidão, quando os negros eles não tinham praticamente nenhum direito, esses termos que hoje a gente considera racista e preconceituoso, eles eram aceitos pela sociedade da época, eles eram usados dia a dia. E mesmo na época em que Monteiro Lobato escreveu, que foi lá no começo do século XX, os negros eles ainda eram muito marginalizados. Então eram poucos que conseguiam sair daquela bolha social de racismo, discriminação, para conseguir lutar pelos seus direitos. Para vocês terem uma ideia, o primeiro movimento social nacional, que foi a Frente Negra Brasileira, ela surgiu apenas em 1931. Então, antes disso, as pessoas, os negros não tinham muita força para vir à tona criticar esses atos horrendos que aconteciam, essas linguagens pejorativas, entre outras formas de racismo. Então, por causa disso, muitos autores argumentam que Monteiro Lobato ele era apenas um homem do seu tempo e replicava nas suas obras termos que eram comumente usados naquela época e que ainda não tinham sido colocados nesse crivo de problemático, de racista. Só que outras pessoas retrucam esse argumento falando que Monteiro Lobato ele não apenas vivia naquele contexto no seu tempo, reproduzindo o que era comum, mas ele também lutava a favor. Ele era um ativista racista, um ativista, né, que lutava contra os negros, que era contra os negros. Bom, então a partir de todos esses questionamentos, hoje, no Dia Nacional do Livro Infantil, um dia dedicado exclusivamente a ele, né, que é a data do seu nascimento, ficam alguns questionamentos. Os livros de Monteiro Lobato devem ser proibidos para as crianças de hoje? Eles devem ser retirados da escola? É possível separar o autor da obra? Bom, segundo Piaget e alguns outros escritores, autores mais contemporâneos, as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental ainda não desenvolveram a noção de tempo histórico necessária para conseguir ler e interpretar uma história de Monteiro Lobato a partir do contexto no qual ele viveu, que era aquele contexto marcado pela escravidão. Então, fica muito difícil para os professores problematizarem os livros de Monteiro Lobato com essas crianças. Ou seja, então fica muito difícil um professor pegar o livro de Monteiro Lobato, ler e tentar discutir essa obra falando que Monteiro Lobato viveu numa época racista e que isso não é certo nos dias de hoje. Então fica difícil fazer essa problematização, né? Esse senso crítico com as crianças do ensino inicial. Então qual que seria a solução? Censurar esses livros? Retirar as partes mais problemáticas? Substituir por termos mais agradáveis às crianças? E agora eu entro numa opinião minha, tá? Que você se sinta à vontade para discordar aqui nos comentários, tá? É bom a gente trocar essas informações. Mas eu, particularmente, eu sou contra a reescrita de livros. Tentaram fazer isso com o Diário de Anne Frank, porque ele cogitou ser censurado, porque tem uma parte que a Anne retrata o momento que ela descobre o seu corpo, né, enquanto adolescente. E aí alguns pais acharam isso inapropriado para as crianças, que esse livro não poderia ter nas escolas e tentaram censurar ou fazer um livro que não tivesse essa parte, que retirasse essa parte lá. E as pessoas tentam fazer isso com diversas obras, só para torná-las mais agradáveis e menos problemáticas, sobretudo para o público infantil. Só que para mim, a literatura é lugar do confronto, do desconforto. A literatura ela não é feita somente de finais felizes. No Conto da Aia, por exemplo, as meninas eram estupradas ali de forma descarada, é uma coisa até angustiante de ler. E tem vários outros livros hoje em dia que tratam de temas misóginos, racistas, homofóbicos, que são assuntos tabus e problemáticos. Só que você tentar censurar uma obra só aguça ainda mais a curiosidade das pessoas de querer ler aquela obra para saber o que ela tem de tão, assim, problemática. Então, na minha opinião, a solução não é censurar, não é relativizar, não é deixar mais suave,
mas você problematizar. Que aí entra naquela questão que eu falei, mas as crianças dos anos iniciais, elas ainda não têm essa noção de tempo passado, de contexto histórico, não tem ainda um arcabouço, né, de vivência para poder problematizar. Então, como que você quer problematizar uma obra de Monteiro Lobato? Novamente, é a minha visão, tá? E eu não estou aqui defendendo a pessoa de Monteiro Lobato, né, as coisas que ele fez, os movimentos racistas que ele participou, não estou falando isso. Eu estou dizendo que ao invés de censurar a obra dele, tentar excluir ela, não deixar que ninguém nunca mais na vida tenha acesso, você coloca ela para ser lida nos anos finais do fundamental, que aí as crianças elas já vão estar, né, mais desenvolvidas, e aí sim você consegue ler uma obra que foi tão importante para explicar a história da literatura brasileira, e aí você pode integrar outras disciplinas, né, como história, filosofia, artes também, e aí você usa essa obra para trabalhar a problemática do racismo naquela época, todo aquele contexto horrendo, e também trabalha a literatura, a história. Por quê? Quando a gente tenta apagar a história, a gente está fadado a tentar repeti-la de novo, né? Isso várias pessoas já falaram, agora não estou lembrando o autor principal que falou essa frase. Então, ao invés de querer proteger as crianças da realidade, que é uma realidade às vezes muito dura e que elas mesmas vão acabar se deparando com essas realidades na escola, em vez de você privar elas dessa realidade, é você ensiná-las, educá-las, mostrar como que acontece, para quando elas se depararem com essa realidade, elas já terem aquela formação anterior, sabe, aquela consciência. A literatura, ela é uma das armas que ajudam a construir seres críticos e ativos na sociedade. É claro que uma criança de 11 anos não vai ler a obra de Monteiro Lobato e ter um senso crítico sobre o racismo, já vai poder sair defendendo, né, a causa dos pretos. Mas nós não podemos negar às crianças o direito à literatura e de que elas tenham contato com essas obras problemáticas para elas poderem, com a mediação do professor, construir conhecimento. E também nós temos que lembrar que a literatura não tem compromisso com a realidade. Muitos pais querem censurar várias obras de seus filhos porque falam que vão influenciar, porque acham que a criança vai ler o livro e vai querer fazer exatamente o que está escrito ali no livro. Mas aí eu penso, todos os dias a criança tem acesso à televisão, à internet, e os noticiários sempre passam tragédias, morte, violência. A criança, ao ler o noticiário, ela vai querer sair reproduzindo o que ela viu naquele noticiário? Não. E a literatura trabalha com a pura significação. E nós temos que lembrar que a mente de uma criança, ao ler um livro, ela tem uma interpretação totalmente diferente do que um adulto quando lê um livro. Então, por isso que é muito importante ter a mediação, tanto do professor quanto dos pais ou do responsável que está em casa. E quanto a outra polêmica sobre se é possível separar o autor da obra, eu acho que é muito importante a gente citar o ensaio de Barthes, que é A Morte do Autor. Nesse ensaio, em resumo, Barthes fala que o autor ele deixa de ser dono do que ele escreveu a partir do momento em que sua obra entra em contato com o leitor. Aí é nesse momento que acontece a morte do autor. Por quê? Quando uma pessoa lê uma obra, ela não vai interpretar a mesma coisa que o autor escreveu. Ela vai ter uma interpretação totalmente diferente de acordo com o contexto sociocultural na qual ela cresceu, de acordo com as referências, né, do repertório dela que ela foi tendo, de acordo com a infância, com a adolescência dela. Portanto, uma obra ela vai adquirindo novos sentidos a cada leitura. E esse pensamento também é defendido por Foucault na sua palestra O que é o autor? A partir da obra de Monteiro Lobato, né, considerando essa morte do autor, nós vemos que as suas obras tiveram bastante desdobramentos e refletem um contexto social racista e escravagista. Então, como eu falei, é uma forma, né, uma oportunidade de se problematizar o racismo com as gerações mais novas, deixando-as mais críticas. Enfim, eu repudio as ações de Monteiro Lobato, mas eu não acredito que repudiar uma pessoa que viveu no século XX, né, com essa régua moral
do século XXI que estamos vivendo vá trazer algum avanço. Mas agora, se algum autor da contemporaneidade escreve alguma obra, seja ela da literatura, da música, do teatro, de qualquer coisa, com cunho racista, lembrando que racismo é um crime inafiançável, aí sim, aí nós podemos aplicar a nossa regra, né, nossa regra moral, porque a pessoa está cometendo um crime. Enfim, o assunto sobre Monteiro Lobato não dá para esgotar em um vídeo, é um divisor de águas na internet, muitas pessoas são a favor de suas obras, outras não são a favor nem de suas obras e com certeza nem da pessoa que ele foi. O meu posicionamento aqui eu já deixei no vídeo, que eu acho que não é a solução você censurar a obra dele, né, deixar alheia as crianças, que elas nunca mais tenham contato. Eu sou a favor de elas terem contatos nos anos finais do fundamental, até para elas terem conhecimento de algo histórico que fez parte da história da literatura brasileira, né? E agora eu convido a você a deixar nos comentários a sua opinião sobre a obra de Monteiro Lobato. Aproveita também que hoje é o Dia Nacional do Livro Infantil para você deixar aqui uma sugestão de livro infantil que você leu na sua infância ou que você conhece, que hoje em dia ela é muito boa e que as pessoas deveriam conhecer. Então, um beijo e até o próximo vídeo.